Esse é o segundo vídeo da série na qual eu vou abrir uma carteira pública aqui no canal, explicando quais são os investimentos que eu vou adquirir conforme essa carteira pública ficar ativa aqui no canal. Então a ideia desse vídeo é uma ideia educacional, isso nunca é uma recomendação de compra. Então hoje eu vou falar como eu vou escolher a classe de ativos de fundo imobiliário. E esse vídeo vai ser muito interessante porque vai te mostrar algumas coisas que você precisa olhar na compra desse ativo que vai fazer muita diferença. Claro que não é uma análise tão aprofundada, é uma análise inicial, mas com certeza vai te dar uma visão muito boa. Vamos pro vídeo. E sem delongas, vamos aqui para a tela do computador, onde eu vou te mostrar um fundo imobiliário aqui que pode ser possível a gente investir. Mas na pesquisa, se ele não for possível a gente investir, a gente vai buscar outro fundo imobiliário que caiba dentro dos critérios que eu avalio ser critérios fundamentais para colocar num ativo de fundo imobiliário. Tá? Não é qualquer fundo imobiliário que eu coloco na minha carteira, eu tenho uma carteira privada, e essa carteira privada ela tem uma série de fundos imobiliários onde eu utilizo ali para renda passiva, onde eu tenho os meus investimentos, tá? Então aqui no site Investidor 10, já tá aqui no site, já vou escolher aqui um ativo. BTLG11 é um fundo imobiliário muito interessante, é um fundo imobiliário de logística do BTG Pactual. A primeira coisa que eu olho aqui é o P sobre VP. Primeiro, o fundo imobiliário ele precisa ter um P sobre VP atrativo. O que é um P sobre VP atrativo? Que não seja muito caro, mas também que não seja um preço que esteja bem abaixo do mercado. Você tem que tomar cuidado com isso. Então, o P sobre VP tá 0,40, cara, você tem que entender por que esse P sobre VP tá tão baixo assim. Às vezes o fundo não está sendo eficiente, o mercado não está avaliando esse fundo de uma forma positiva. Então você precisa entender isso. Nem tudo que é barato é de fato bom. Precisa ter calma nessa hora, tá? E o P sobre VP do fundo do BTLG11, ele está no valor de 1. Ele tem uma liquidez aqui diária de 12,5 milhões. Então é uma liquidez diária muito boa, é uma liquidez, digamos que atrativa, tá? Outra coisa que você vai olhar aqui, que eu olho basicamente, são o patrimônio. Cara, o patrimônio desse fundo, ele tá em 4,41 bilhões. Então não é um fundo pequeno, é um fundo, digamos que grande, muito grande. Se eu não me engano, esse fundo é um dos principais fundos de logística que tem no país. Então é um fundo bem interessante, tá? Outra coisa que eu olho aqui é a taxa de administração. Olha a taxa de administração dele aqui, tá baixa, tá uma taxa até que boa. Poderia ser menor? Poderia. Tá 0,9. Então é uma taxa atrativa que faz parte pela entrega do fundo como um todo, tá? Alessandro, existe uma taxa que você considera máxima e mínima? Cara, até 1,5, no máximo 2, o fundo tem que apresentar uma boa performance para me pagar 2% de taxa de administração para o gestor do fundo. Fora isso, é sempre mais abaixo ali, eu não costumo colocar fundos que tem uma taxa superior a 2, porque não faz muito sentido no longo prazo, tá? Então, se você olhar aqui, a taxa de vacância dele é outro ponto aqui que eu olho, que eu acho muito interessante. Por que é a taxa de vacância? A taxa de vacância seria basicamente o quanto o fundo está com móveis ocupados. Então, uma taxa de 2% é uma taxa muito pequena. Eu considero uma taxa ali boa e atrativa, digamos que até 5, 6 ali, 8, eu vou dar uma olhada o potencial do fundo, como é que ele está sendo gerido e assim por diante. Mas a taxa desse fundo, ele está em 2%, então tá uma taxa muito atrativa e faz muito sentido eu investir nesse fundo, tá? O número de cotista também é atrativo, 333.903, então um número expressivo ali de cotista, né, desse fundo, então faz com que eu, dê uma olhada bastante ali nesse fundo como um todo. Eles têm um rendimento de 0,76, é um retorno conservador, se tratando de fundo imobiliário ali de imóveis, isso é uma coisa muito atrativa. Ah, Alessandra, mas eu quero um fundo ali que me dê um rendimento de mais de R$1. Cara, existe fundos, o HGLG11, ele dá um retorno no dividend yield um pouco maior, mas é um fundo um pouco mais caro, você tem que olhar outros detalhes ali, é um fundo excelente também, eu tenho na minha carteira pessoal. Então eu recomendo que você olhe primeiro essas premissas. Então, olhando a grosso modo aqui, esse fundo é um fundo muito bom. E os clientes desse fundo, do BTGLG11, se eu não me engano, eu já falei num vídeo aqui sobre ele, que é um fundo que o BTG Pactual recomendou a compra desse fundo para o segundo semestre de 2024. Ele tem clientes ali como Mercado Livre, Magazine Luiza, entre outros ali que ocupam o fundo. Então, seria interessante você dar uma olhada mais aprofundada. Então, olhando superficialmente para esse fundo, com certeza é um fundo que eu colocaria na minha carteira. Eu vou, com certeza, analisar um pouco mais ali esse fundo para que vocês possam entender as minhas decisões de compra. E esses aportes serão mensais. Todos os aportes que eu vou fazer durante esse quadro do canal, que ainda vou escolher, eles serão um aporte mensal. E é interessante que vocês vão conseguir compreender
como investidores como eu e outros grandes players do mercado conseguem bater não só o mercado com o Ibovespa e outros índices, mas ele consegue ficar acima da média. Para você ter uma ideia, a minha carteira pessoal hoje ela tem uma rentabilidade dos últimos 5 anos de 81, alguma coisa por cento, ou seja, dá mais de 16% ao ano. Ou seja, a minha carteira bate a inflação com folga e ela dá mais de 1% por mês. Então, assim, eu vou trazer essa minha expertise aqui para vocês. Não vou compartilhar agora minha carteira, quem sabe no futuro eu compartilho um pouco ali da minha carteira pessoal, a rentabilidade, mas agora não vejo muito sentido de fazer isso. Então, essa é a análise do fundo imobiliário na qual eu vou utilizar nos outros fundos que eu irei comprar aqui dentro do canal, tá? E se esse vídeo ele fez sentido para você, você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, clique no botão gostei e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? Eu vou ficando por aqui, te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.